Sempre louvei na igreja desde criança por ter recebido esse dom de Deus. Ao ver tantos cantores louvando a Deus, despertou o sonho de querer gravar um CD. Viajei para o México e fui tentar seguir uma carreira na gravadora filial da Sony Music Latin. Conversei com um empresário e ele disse que eu tinha que fazer um teste de avaliação vocal. Também falou a respeito do contrato que eu iria assinar caso fosse contratado. Se o cantor fosse bom e eles vissem que iria dar muito dinheiro, eles faziam um contrato com uma multa milionária para assinar. O cantor, ao assinar esse contrato, mesmo arrependido, tem que trabalhar. Fiz o teste vocal com alguns jovens e apenas um foi contratado. Voltei para o meu país frustrado por não ter conseguido realizar o meu sonho. Falei para o meu pastor do meu fracasso. O meu pastor, que esperava ansioso, disse: "Você é um derrotado. A nossa igreja esperava pela sua vitória. Se tivesse conseguido o dinheiro que iria ganhar, expandiria a nossa igreja. Eu poderia usar a sua fama para abrir igrejas em todos os países e pegaria programações de rádio e televisão. Nossa igreja ficaria famosa, e o número de membros iria crescer. Você poderia comprar apartamentos, casas com piscinas. A sua vida mudaria e ainda casaria com uma modelo ou uma cantora gospel. Você não sabe aproveitar a chance que tem. O que adianta ter dom e não aproveitar? Você nasceu para cantar para as multidões, não para poucas pessoas da igreja. É para você cantar em shows, estádios e não em cultos de igreja." O meu pastor me jogou para baixo. Ele tinha pagado a minha passagem de avião com o dinheiro da igreja, e disse que fez o sacrifício gastando dinheiro pela fé de que eu conseguiria assinar o contrato e trazer retorno financeiro para a sua igreja. Eu era a galinha dos ovos de ouro para o pastor. De tanta palavra negativa e desprezo do meu pastor, passei a ter depressão por não ter conseguido. Eu havia decepcionado a igreja e somente a minha família me apoiava. Fiquei revoltado, e pela primeira vez eu experimentei bebida alcoólica. Bebi demais, que passou dos meus limites. Misturei todos os tipos de bebidas e comecei a passar mal no meu quarto. Sem ninguém para me ajudar, o meu coração acelerou demais a ponto de explodir. Eu entrei em óbito, e minutos depois estava no inferno, no Vale dos Suicidas. Eu havia provado a minha morte, e todos os que se matam vão para aquele lugar. Lá eles são obrigados a se matarem de novo, e vivem nesse ciclo de tormento por toda a eternidade. Eu vi vários pastores que se mataram por depressão. Eles se arrependiam de terem tirado a sua própria vida. As chamas do tormento consumiam esses pastores. O fogo infernal castigava por terem tirado as suas vidas. O vale era muito gigante, do tamanho de uma cidade. Eu queria sair dali, e não achava uma saída. Um demônio me capturou e as suas unhas perfuraram o meu corpo. Ele me prendeu perto dos pastores suicidas e fui torturado. Eu vi um líder evangélico chamado Matthew Warren que se matou por depressão. O demônio que causava depressão nele o torturava pessoalmente. Depois eu fui transportado ao Vale dos Falsos Profetas, um grande vale. A sua área era do tamanho de uma cidade. Eu vi o falso profeta John Wimber. Ele disse: "Me tira daqui, não aguento mais." Eu falsifiquei o evangelho e introduzi mentiras em meus livros modificando a santa palavra. Olhei ao lado dele, e vi o Robert Freeman. Também está ali por pregar o falso evangelho. Fui ao lugar onde estão os falsos profetas da prosperidade. Eu vi um homem pulando no meio das chamas, e o seu corpo ardia em calor parecendo brasa. Ele se chamava Jack Coy. Eu também vi o pastor da prosperidade de M. Buckingham. Ele disse que está ali por ter enriquecido com o evangelho, além de ser torturado. Esse homem sofria muito no fogo. As suas heresias destruidoras implantadas na terra condenou a muitos ao inferno. Eu fui transportado por uma força sobrenatural para o Vale dos Músicos Gospel. Pude ouvir louvores gospel naquele lugar. O anjo do Senhor apareceu a mim subitamente. Ele disse que todos os louvores gospel são feitos ali para terem sucesso no mundo. Vários nomes de gravadoras gospel estão ali, até a Sony Music Latin. E dentro dessa sala gigante eu vi vários ritmos gospel. Os ritmos eram blues, dance, hip hop, eletrônica, hardcore, rock, samba, black music, hard rock, country, forró, heavy metal, jazz, rap, pagode, sertaneja, gótico e outros. Os compositores dessas gravadoras são inspirados pelos demônios, e as letras dessas músicas correspondem aos requisitos dessas empresas musicais. As letras continham palavras de bem-estar, conquistas, milagres, vitórias pessoais e prosperidades. O anjo disse: "Percebeste o falso evangelho sendo cantado nesses louvores? As heresias são espalhadas nessas músicas." O anjo me levou em um vale só de cantores evangélicos. A quantidade desses cantores que estão no inferno é de se assustar. Eu perguntei ao anjo: "Por que esses cantores que louvaram a Deus estão aqui?"
O anjo me respondeu: eles não louvaram para Deus, e sim para o mundo. Eles não glorificavam a Deus, e se autopromoviam buscando a glória a si mesmo. Eles caíram nas armadilhas de Satanás recebendo dinheiro, fama e sucesso. Eu vi o cantor Jesse Dixon no inferno que sofria muito com as chamas do fogo. Os demônios o atormentavam. Ele ficou famoso com as suas músicas gospel. Conseguiu uma legião de fãs que o adoravam e fez muitas pessoas da igreja virarem idólatras. Todas as gravadoras gospel são envolvidas com o satanismo. Eu perguntei ao anjo por que essas gravadoras estavam ali. Ele disse: tudo que é construído para enriquecer com a palavra de Deus é pecado. Essas indústrias gospel pensam em lucro. Do inferno o anjo me mostrou as gravadoras da terra. Eu vi muitos símbolos satânicos, e uma sala de ritual maligna de pactos. O anjo disse: esses empresários enriquecem com os louvores e ganham muito dinheiro por cada talento musical. Eles são gananciosos, e escravizam cantores gospel em shows. Muitos deles fazem pactos com demônios para faturarem milhões. Os louvores são inspirados por demônios, e nas letras tem ensinamentos da teologia da prosperidade. O anjo me mostrou 3 caminhos. O da esquerda só via os ímpios que não conheciam a Jesus. O caminho da direita eu vi os santos que ainda não se contaminaram. E um novo caminho nasceu no meio dos 2 caminhos. O anjo disse: esse é o terceiro caminho, que é a mistura do santo com o profano. Apocalipse capítulo 3 versículo 16 diz: assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O anjo disse: esses cantores gospel não são de Deus, pertencem ao mundo. O anjo me mostrou vários cantores e bandas gospel trilhando esse caminho do meio, e no final dele vi um poço de fogo. Eu vi um grupo de demônios na frente desses cantores oferecendo malas de dinheiro. Os cantores eram conduzidos pelos demônios seguindo eles por causa das malas. Tanto o caminho da esquerda quanto o caminho do meio eram largos, e estavam cheios de pessoas, mas o caminho da direita eram poucos que andavam. O anjo me levou até um principado muito forte. Ele era o deus do louvor gospel e tinha um contrato negro em sua mão. Ele era o responsável dos negócios das gravadoras. Ele estava escrevendo novos louvores na terra que iria deixar a pessoa famosa. A pessoa iria louvar e faturar milhões de dólares. Eu vi vários papéis com letras de louvores que nunca glorificavam a Jesus, mas ao homem com suas vitórias e conquistas. Todos os cantores que fechavam contrato com essas gravadoras diabólicas automaticamente vendiam as suas almas. Eu vi nomes de cantores gospel no inferno. Esses ainda estão vivos na terra. Os seus nomes estão no inferno, e os lugares onde eles vão ficar quando morrerem. Eu vi um lugar para uma dupla de cantores que louvam juntos. Eu vi um lugar para uma banda de rock evangélico. Eram 5 lugares para cada um dos integrantes esperando as suas almas. O anjo perguntou para aquele príncipe do louvor gospel qual era o objetivo dele na terra. O demônio disse: eu inspiro os meus compositores e comando o mundo gospel, projetos que criei e que agora estão em sucesso na terra. Os cantores são os meus agentes que espalham heresias nas músicas. Tenho pregadores gospel que também são produtos do meu mercado. No meu mundo gospel, tanto os cantores como os pregadores são obrigados a venderem os seus dons e comercializarem o que é santo. Eu faço pregadores e cantores serem ídolos, e assim estou formando milhões de crentes idólatras dentro da igreja. Estou ganhando muitas almas para Satã e tendo grande recompensa. Aquele demônio ganhou um trono no inferno por arrastar milhões de almas para lá. Satanás deu grande prestígio para ele. Eu vi quando ele me mostrou a sua recompensa no inferno. Satanás o deixou reinar em um pedaço do inferno e fazer o que quisesse. E ainda deixou milhões de demônios para lhe servir. Aquele demônio dava gargalhada de felicidades, pois o seu projeto gospel que foi arquitetado no inferno estava dando resultados. Aquela cena me assustou, e fiquei chocado porque um dia tinha sonhado em fazer parte desse mundo. O anjo me levou a um demônio alto e cheio de olhos. O demônio me mostrou vários ritmos que ele criou e faz muito sucesso na terra. E muitos daqueles ritmos sinistros e aquelas batidas estavam nos louvores. Eu vi demônios tocando instrumentos no inferno inventando novos ritmos. Ele disse: já contaminei os louvores dos crentes, e eles adoram a mim com os meus ritmos. Pensam que adoram ao seu Deus e estão enganados. O anjo disse: Hector, Satanás era um querubim de luz, e a sua função era de adorar a Deus. Ele regia um coral e os anjos louvavam a Deus. Quando se rebelou, ele trouxe para a terra suas músicas que não exaltam a Deus. Os louvores que glorificam o mundo e o ego das pessoas está exaltando a Satanás. Ele se especializou em músicas profanas, e agora fabrica todos os tipos de louvores para o mundo. O anjo me levou em um vale, em que tinha uma grande faixa escrita gospel. Ali eu vi todos os cantores.
pregadores, compositores, empresários e todas as pessoas que fizeram parte das indústrias gospel. Os demônios atormentavam e ainda zombavam deles. O anjo disse: está na hora de voltar. Meu espírito em questão de segundos voltou à terra. O meu corpo permaneceu deitado no chão frio do quarto. Eu havia vomitado muito pelo excesso de bebidas. Ninguém da minha família havia chegado. Limpei toda a sujeira do meu quarto. Depois dobrei os meus joelhos e agradeci a Deus pela misericórdia que Ele teve da minha alma. Graças a Deus por eu não ter sido um cantor gospel. Esse mundo gospel não pertence a Deus. O caminho gospel é falso e não é estreito. Para as almas que me ouvem, não há mais tempo de pensar se vai ser crente ou não. Acha que nunca vai morrer um dia. Pense que um dia você vai morrer. Será que está preparado para ir ao céu? Será que você está fazendo tudo aquilo que a Bíblia manda e recusa o que a palavra condena? A morte não escolhe idade, ela toca na criança, adolescente, adultos e nos idosos. Esteja preparado quando a morte tocar em você. Faça aquilo que a Bíblia manda você fazer. Não pense que irá viver até a idade idosa. A morte pode tocar em você amanhã, e tem que estar preparado para ir morar no céu. Quantas pessoas fazem planos de comprar uma casa no futuro e se casar, mas morrem antes que seus planos se realizem? Quantas pessoas planejam viajar no final do ano e morrem antes do ano se acabar? Pessoas que fizeram planos para o ano que vem, e não conseguiram alcançar o primeiro dia do ano. Daqui a um mês muitas pessoas vão morrer. No final desse ano milhões de pessoas vão morrer pelo mundo. Uma dessas pessoas pode ser você. A morte pode estar reservada ainda este ano para você. O dia da sua morte pode estar tão próximo do que você imagina. Não vale a pena fazer planos para o ano que vem se não sabem que estarão vivos. Por isso que temos que viver para Deus hoje. E se amanhã estivermos vivos pela sua misericórdia, agradeceremos a Ele por mais um dia. A morte para quem está no caminho de Deus é lucro, e estará com Jesus no paraíso. A morte para quem ainda não entregou a vida para Jesus é o inferno. Não se preocupe com a sua vida. Se preocupe de ficar a cada dia firme no caminho de Jesus. Vocês que ainda não se converteram e pensam que são livres fazendo tudo o que quiserem, essa falsa liberdade não é real. Ser livre para se prostituir, se drogar e amanhecer em festas. Que liberdade é essa que os aprisionam nos vícios? Não conhece a palavra que vai lhe libertar desse jugo da carne. O pecado não deixa você largar o mundo. Essas cadeias só vão se quebrar quando Jesus fizer parte da sua vida. Amém.